Lucas, capítulo 11. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 13. Eu vou ler em duas versões bíblicas, para que a nossa compreensão seja a mais ampla possível. Primeiro eu vou ler na nossa nova versão internacional. Quero dizer a vocês que nós já encomendamos, alguns irmãos pediram mais Bíblias, porque já tem uma Bíblia há muito tempo, quer trocar, quer uma linguagem mais acessível. Eu acho que a semana que vem já vão estar disponíveis aqui na nossa livraria, Bíblias na nova versão internacional. Bem como já tem agendas também, acho que só tem 7 ou 8 ali, agendas 2014, com os telefones da comunidade, com texto pastoral, com tudo o que tem a ver com a nossa comunidade, está disponível a vocês com preço de custo. Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim: certo dia Jesus estava fazendo o que, gente? Orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a... como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digam, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deixa eu ler a vocês, acompanhe na sua Bíblia, e eu vou ler nessa versão que eu indico a vocês terem em casa também, é a Bíblia, a Mensagem, traduzida pelo pastor e linguista Eugene Peterson. Eu vou ler esse mesmo texto, ele está numa linguagem bem atual, como a gente estivesse conversando aqui, para que a nossa compreensão seja melhor. Eu vou ler a partir do verso 5, que diz assim: Jesus acrescentou: imagine o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama o seu amigo responde: não me incomode, já tranquei a porta e os meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Isto é o que quero dizer: peçam e conseguirão,
busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Verso 10, não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor, não dará o Espírito Santo quando pedirem? Gostaram desse texto? Fácil entender? Vamos orar a respeito disso? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos chega de tantas formas nesse culto hoje. É o primeiro culto do ano. Talvez a partir do que ouvimos aqui hoje, as nossas vidas serão organizadas ou perderão a oportunidade de ter um ano extraordinário. Eu oro para que seja o primeiro caso, que o teu Espírito Santo nos inunde de sabedoria e poder espiritual, que nós caminhamos pelo único caminho possível para andar em obediência ao Senhor e viver as tuas promessas, o caminho da oração. Assim como 2000 anos atrás, os discípulos pediram ao Senhor, ensina-nos a orar. Nós repetimos esse pedido, ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a viver uma vida de oração, ensina-nos o que significa orar em espírito e o tempo todo, ensina-nos a ter uma comunhão constante com o Senhor, e aprender o significado quando o Senhor disse, orai sem cessar. Pelo teu Espírito, abre os nossos corações e mentes, e nos dá a entender a tua palavra, por tua graça, e em nome de Jesus, amém. Gostaram da linguagem dessa Bíblia? Eu sei que alguns irmãos de vocês pediram para a gente ter aqui, vamos ver se a gente tem na nossa livraria. Alguma coisa está fazendo barulho, eu peço a vocês que identifiquem para que não seja feito esse barulho desnecessário. Então vai ter essa e outras Bíblias aqui disponíveis e outros livros também, para que a gente possa se alimentar da palavra de Deus. Muito bem, hoje nós estamos no primeiro domingo de 2014, e eu começaria essa mensagem perguntando a você, sobre o que você oraria hoje, sendo o primeiro domingo do ano? O que você colocaria diante de Deus hoje, como prioridade para os 360 dias que virão aí pela frente? O que você gostaria que Deus mudasse na sua vida, que fosse de fato uma prioridade hoje? Ou se estivesse diante de você, um pedido ou alguns pedidos a fazer ao Senhor, o que você faria diante dele? O que você partilharia a Deus em oração? Será que você talvez quisesse uma mudança radical na sua vida profissional? Será que você colocaria diante de Deus uma casa que você está precisando? Será que você colocaria diante de Deus a cura de uma enfermidade que enquanto eu estou pregando aí, talvez você esteja aí, em algum lugar aqui desse auditório, com mal-estar, com dificuldade, e isso tem acompanhado você, e você está falando assim, Deus, era isso que eu queria me ver livre disso. Ou talvez não seja uma enfermidade física, mas as suas emoções estejam doentes. Você teve um ano que só Deus sabe, e com as pressões do final do ano,
pressões financeiras, pressões de filhos, pressões de tudo que é lado, você está na iminência de um colapso nervoso ou de uma dificuldade de ordem emocional. Ou será que você colocaria diante de Deus a sua vida sentimental que não andou nada bem? Ou será que ainda diante de Deus você colocaria outras coisas? Por exemplo, como: Senhor, eu queria me disponibilizar mais no reino de Deus. Ou coisas como a gente pensar assim: Senhor, eu queria ser menos consumista esse ano. Esse ano eu fui muito guiado pela moda, eu fui guiado pelas redes sociais, eu fui guiado pelo que o outro comprou, ou pelo que o outro tinha ou não tinha. Eu não quero ser guiado por essas coisas. Será que é esse o pedido para o nosso ano? Ou você é jovem, está saindo do colégio, fala: Senhor, aquela universidade, aquele ramo de conhecimento que eu quero tanto entrar, será que o Senhor pode fazer algo em relação a isso na minha vida? Ou você que tem um dom e a gente nem sabe aqui na igreja, e você fala assim: puxa, esse ano pode ser o dom, eu posso desenvolver esse dom de forma a abençoar tantas pessoas aqui na igreja, na minha vizinhança, onde eu estiver. Ou será que você tem uma visão ainda mais descentralizada da vida e falava assim: pastor, tudo que eu queria é viver num país mais justo, um país menos corrupto, um país onde os serviços sociais melhorassem de fato, um país onde os representantes públicos fossem representantes de fato das pessoas mais necessitadas. Veja que eu citei coisas aqui, das mais pessoais as mais coletivas. E você perguntaria assim, talvez: pastor, algumas são mais nobres que as outras? A Bíblia vai ensinar que não. Porque a Bíblia vai ensinar a gente levar todas as coisas a Deus em oração, desde as menores e que parecem mais insignificantes, aquelas coisas que parecem que não tem solução. Você deve orar à medida que você sai da sua casa, para você não tropicar na rua, para você não pegar errado o ônibus, que parece coisas comezinhas, até coisas que parecem assim intransponíveis para você. A Bíblia ensina a gente colocar todas essas coisas diante do Senhor em oração, porque todas essas coisas são legítimas, todas essas coisas têm utilidades para nós. O problema é que a gente está vivendo num tempo em que a gente, quando fala de pedir as coisas para Deus, a gente vive num momento que tem ensinado um evangelho tão egoísta de um certo ponto de vista, e tão consumista, que a gente fica com medo. Como tem gente por aí dando ordem para Deus, como tem gente por aí dizendo que Deus é obrigado a fazer as coisas, então a gente fala: não, a Bíblia não ensina isso. Mas aí a gente vai para o outro lado e fica com medo de pedir as coisas para Deus. Medo de colocar diante de Deus as nossas necessidades. Mas o próprio Jesus ensinou a gente colocar todas as coisas e pedir ao Pai em oração. E Jesus ensina sobre oração aqui, respondendo justamente a uma pergunta dos seus discípulos. Porque os discípulos não só perguntam a Jesus como eles deviam orar, mas perguntam a Jesus porque vê Jesus orando. O que os discípulos queriam saber, na verdade, é: como é que a gente vive uma vida de oração como o Senhor vive? Porque quando eles perguntam, Jesus está orando. Eles não querem saber só as palavras de Jesus. A pergunta dos discípulos é: como é que a gente vive essa vida que o Senhor vive em comunhão constante com Deus? É por isso, ou deve ser por isso, que Deus ouve você, porque você está em comunhão constante com Ele. Como é que a gente faz para a gente viver uma vida desse jeito? Aí Jesus conta uma parábola a eles. Qual é a parábola? Jesus conta aquela oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso,
E ele continua o ensinamento explicando aos discípulos como é que se vive desse jeito. E ele diz assim: um homem recebe inesperadamente na sua casa um amigo. Só que o amigo não avisa que vai chegar e chega tarde da noite. Quando chega na sua casa já está todo mundo dormindo. E o amigo chega com fome. O que faz essa pessoa? Ela fala assim: olha, eu não tenho pão para dar para essa pessoa que chegou. E já são quase meia-noite, não tem onde eu comprar também. O que eu vou fazer? Eu vou ver se o vizinho do lado pode me ajudar e quebrar esse galho. E ele vai à casa do lado, e chega lá por volta da meia-noite e começa a bater na porta do vizinho. É fácil a gente entender hoje que aquele vizinho não recebeu isso com muita alegria. Ela falou: que legal que você chegou na minha casa meia-noite, inclusive eu já estava dormindo aqui, os meus filhos já estavam dormindo, que bom que você veio bater na minha porta meia-noite. Na verdade, o vizinho só abre a porta por consideração, mas abre daquele jeito, com a cara emburrada, não é? Igual quando a gente acorda uma pessoa fora de hora, com cara de poucos amigos, e fala: o que é que você quer? Seguinte, eu não queria vir aqui, mas chegou um amigo na minha casa e eu não tenho pão. Eu também não tenho onde comprar. E eu vim pedir a sua ajuda aqui. O vizinho olha para ele e fala assim: mas isso é hora de você vir me acordar aqui? Faz o seguinte, aliás, o vizinho nem tinha aberto a porta, ainda estava falando de lá de dentro. Faz o seguinte, volta amanhã cedo, eu te ajudo. Aí ele volta a bater na porta: não, mas eu preciso hoje, porque a visita chegou hoje, ela está lá em casa. Depois de algumas insistências, o vizinho abre a porta e fala assim: olha, toma esse pão, leva esse pão, dá para quem você precisa, mas deixa eu dormir em paz aqui. E o homem vai e serve os seus hóspedes, e Jesus compara essa situação, dizendo assim, uma palavra quase enigmática para nós. Ele diz assim, no verso que nós lemos aqui no começo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. É muito fácil a gente identificar essas palavras de Jesus com essa situação que está acontecendo e essa parábola que eu lhes recontei agora. E a gente pode tentar entender que Deus funciona do mesmo jeito que esse vizinho funcionou. A gente é tentado a entender esse texto bíblico, que Deus nos atende, às vezes, para se ver livre dos nossos pedidos que o importunam. Se a gente não prestar atenção nesse texto, a gente vai ser levado a tentar entender que às vezes a gente vence Deus pelo cansaço na oração. Se a gente não tomar cuidado, a gente vê nesse texto um Deus agindo parecido com esse amigo e pelos mesmos motivos. Mas na verdade o que Jesus está ensinando aqui é algo de extrema profundidade espiritual, e que no meu olhar pastoral tem sido um motivo de tanta gente estar desanimado ou com Deus, ou com a igreja, ou com a sua própria vida espiritual, porque algumas coisas simplesmente não funcionam na vida deles, ou a expectativa que eles têm de Deus não bate. Eles ouvem uma coisa, ouvem uma pregação, e não está batendo com as necessidades que eles estão vivendo. Por que é que isso acontece? Talvez seja, ou melhor, eu acho que é mesmo, porque a gente nunca entendeu muito bem o que Jesus ensinou sobre o significado e o valor da oração. Como é que Deus recebe as nossas orações? E em segundo lugar, como é que a gente pode se tornar alguém com ousadia espiritual? Alguém que não põe o dedo na cara de Deus dizendo que Ele é obrigado
a fazer alguma coisa por nós, mas é alguém que também que não tem medo de pedir a Deus, porque sabe que lá há um Pai amoroso e bondoso que quer nos abençoar diariamente. Fale assim para quem está perto de você. Você já experimentou o poder da oração de fato? Você já agiu com ousadia espiritual? Talvez a primeira coisa que a gente tenha que se lembrar quando a gente está falando disso, é que nós costumamos classificar coisas que a gente leva a Deus, e coisas que a gente não deve importunar Deus, porque elas são muito pequenas. A Bíblia nunca ensinou isso, mas nós temos a tendência de achar que algumas coisas a gente pode levar a Deus, e outras coisas a gente vai resolvendo, vai levando a vida, a gente vai decidindo e vamos ver o que acontece. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos deixar de levar a Deus toda e qualquer necessidade. Alguma coisa gerou ansiedade no seu coração, leve a Deus. Alguma coisa gerou apreensão em você, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento conjugal, leve a Deus. Mas a quem mesmo você deve levar? O problema é que a gente leva para todo mundo e menos para Deus. Aliás, hoje a gente está levando os nossos problemas para as redes sociais. A gente está pegando problemas que são particulares e às vezes íntimos, e a gente bota no Facebook para todo mundo ver. E você tinha um problema, agora você tem dois problemas. Porque além de ter o primeiro problema, que eu nem sei qual é, agora você tem um problema que um monte de gente está sabendo uma versão, que talvez nem seja verdadeira, e você é motivo de um monte de gente estar pensando um monte de coisa, e você não tem mais o controle disso. Mas a Bíblia está mandando você levar a... Aliás, a Bíblia diz assim, quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, e lá em segredo, o Pai que te vê em segredo, que te vê, não é te ouve não, te vê, sabe a motivação do seu coração, vai ver e ouvir é você e te responderá. O que Jesus está ensinando aqui, é que, ou pelo menos deixando a gente olhar para a gente mesmo e perceber, que a gente é uma geração que ora muito pouco. Nós somos uma geração de cristãos que cada vez oramos menos. Nós somos uma geração de cristãos que a gente é capaz de ouvir tudo e todos, e a nossa atenção ser chamada por tudo e todos, mas quando a gente tem que se conectar no mundo de Deus, o mundo da oração, a gente faz muito pouco isso. E porque a gente faz muito pouco, o apóstolo Tiago vai dizer assim: vocês não recebem de Deus por dois motivos. Primeiro, porque vocês não pedem. E não pedem por quê? Porque não oram. E quando pedem, tem um segundo problema: pedem mal. O que é que a Bíblia está chamando de pedir mal? Pedir mal é você pedir motivado apenas pelos seus interesses mais imediatos. Pedir mal é você estar equivocado quanto ao plano de Deus e ao projeto de Deus, e você só enxergar o seu plano mais imediato. Então você toma decisão, você pede, você fala com Deus, você exige, mas você não está muito preocupado se essa é a vontade de Deus, essa é a sua vontade. Então você coloca isso, toma decisão, muda, faz, desfaz, e só depois de muito tempo que você vai perceber que talvez aquilo não fosse a vontade de Deus. Mas aí o tempo já passou, as coisas já aconteceram, as consequências já chegaram, e você está diante de novo de uma nova decisão. É disso que Tiago está falando. É a gente olhar para Deus, olha que interessante, você olhar com a motivação errada.
É você estar com um monte de ansiedades no seu coração, que você precisa disso, você quer ter isso, você acha que tem direito de ter aquilo outro, e você nessa ansiedade, olhar para Deus como ele fosse um provedor de coisas para aliviar a sua ansiedade. Então você pede uma coisa, Deus faz, aí você fala assim, ele fez uma vez, tem que fazer a segunda. Então você pede mais uma coisa, aí Deus demora um pouquinho, na terceira você já está querendo largar a fé, meu irmão. Porque Deus é um provedor apenas das suas ansiedades. Isso é pedir mal. O que é pedir bem, pastor? Deixa eu explicar para vocês o que Tiago explica. É você estar no meio dessas ansiedades todas, e ao invés de você olhar para Deus como alguém que provê coisas para tirar a sua ansiedade, você fala assim, Deus, que tal o Senhor agir nessa ansiedade do meu coração? Que tal o Senhor agir no meu coração de modo que eu perceba que há coisas que eu preciso, e há coisas que eu não preciso, embora eu as queira. E essas coisas que eu quero, mas não preciso, tira essa ansiedade do meu coração. Porque a minha graça, ou a tua graça, me basta. Isso é começar a orar de acordo com a vontade de Deus. Aí Jesus vem e fala assim, encoraja a gente, e fala assim, peça, busca, bata a porta. Porque se até um ser humano mau, e olha que interessante a comparação que Jesus faz. Ele fala assim, se um pai de família, equivocado, que pode errar, que pode se enganar, ele não é capaz de o filho pedir uma coisa boa, ele dá uma coisa má, por exemplo, de pedir pão e ele dá uma cobra, quanto mais Deus, que é bom, que não é mal, que é bom, não vai saber dar o que você precisa. Essa colocação de Jesus é muito interessante, porque se a gente não lê esse texto certo, alguém vai achar que Jesus está comparando Deus a esse vizinho que é mau, e que a gente vence Deus pelo cansaço, e que a gente insiste com Deus alguma coisa até Ele dar para a gente. Mas o que a Bíblia está dizendo é o contrário. Ele está falando, se o vizinho que é mau é capaz de fazer coisas boas, imagina Deus que é bom, o que Ele pode fazer se você bater, se você insistir, se você buscá-lo de todo o coração. Tem gente ansioso por receber de Deus direção para a vida hoje? E Jesus encoraja a gente levar as nossas necessidades a Deus, porque ao fazer isso, algumas coisas interessantes vão acontecer. Quando você busca Deus em oração, entra nesse mundo de Deus, ou o que você está pedindo tem a ver com a vontade de Deus, e você vai ser atendido pelo que você está buscando. E Deus tem feito isso na história para tantas pessoas, e pode ser o caso de muitas pessoas aqui. Ou vai acontecer uma segunda coisa. Quando você entrar em oração, o Espírito de Deus vai iluminar a sua mente, e vai comunicar a você que o que você está pedindo, pode afastar você de Deus, ao invés de aproximar você de Deus. Que o que você está pedindo tem aparência de ser uma coisa boa, mas está levando você para outros propósitos que não o propósito de Deus. Mas ambas as coisas, elas vão acontecer quando a gente começa a orar. Quando a gente coloca diante de Deus, e a gente é convencido pelo Espírito Santo, de que aquilo ou não é bom para a gente, ou se é bom, Ele vai nos dar direção para tudo aquilo que a gente quer e precisa buscando diante de Deus. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor, me ensina a levar tudo a Deus em oração. As coisas mínimas e as coisas intransponíveis. Em 2014, quero colocar todas elas, antes de fazer, antes de decidir, antes para tomar uma direção, primeiro eu quero orar e colocar diante de Deus todas essas necessidades. Amém, gente?
Essa é a primeira grande lição que Jesus nos ensina. Mas tem algo muito interessante que Jesus ensina. E ele fala assim, olha, vocês devem bater porque o meu Pai, Ele tem prazer em abençoar. Mas não se engane, meu Pai não vai lhes dar um cheque em branco. Amém, gente? Deus está, eu ia falar, Deus está doido, mas não pega muito bem isso. Deus está querendo muito abençoar você. Amém? Você crê nisso? Porque você precisa crer nisso primeiro, que senão não vai ter efeito para você. Você crê que Deus quer te abençoar? Agora escute o que eu vou dizer. Deus não vai te dar um cheque em branco. Pastor, explica isso para mim. Eu explico. A nossa oração não é aquilo que nós pedimos a Deus e alguém vai lá, um anjo pega um cheque e fala assim, Jeová, assina esse cheque especial aqui, porque daqui a pouco eu vou no balcão do céu celestial e vou descontar esse cheque em favor de tal pessoa. Não funciona assim. O que Jesus está ensinando nem é que nós venceremos Deus pelo cansaço. Nem Jesus está ensinando aqui uma coisa que nós cristãos costumamos falar, e que tem sido motivo de muitos ensinos errados, que a gente ora na madrugada porque a fila é menor. Aí tem gente que só ora na madrugada e só ora egoisticamente, achando que Deus, lá no céu, é uma repartição pública, que tem uns burocratas chatos assim, e quem chegar primeiro, e quem der uma gorjetinha antes leva, quem fazer uma corrupçãozinha celestial, no anjo Gabriel, consegue levar a bênção na frente. Não é isso que Jesus está falando. Por que a gente sabe que não é isso que ele está falando? Porque no verso 11 ele vai dizer, ele vai contar essa história desse pai humano, que é capaz de erros e equívocos, mas ele é capaz de, quando um filho lhe pede algo especial, um alimento, ele é capaz de dar um alimento e não uma coisa ruim. E Jesus fala assim, se esse pai humano tem bom senso, imagina o Pai Celestial. E aqui eu quero dizer uma coisa para você de forma muito clara, como essa Bíblia usou o termo aqui, que Deus não funciona como uma corrida de gato e rato. Eu quero dizer para você uma coisa que eu queria que você gravasse durante o ano de 2014. Deus é bom em todo o tempo. Repete isso comigo. Deus é bom em todo o tempo. Mas Deus tem juízo. E é por isso que Ele não dá algumas coisas que eu peço. Você entendeu o que você falou aqui? Olha, eu já provei isso de formas incríveis na minha vida. Teve orações que eu fiz a Deus e que eu provei que Deus tem juízo e eu não tinha. E como é bom eu ter certeza que Deus é bom, mas Ele tem juízo. E não responde algumas orações do jeito que eu imagino que Ele faria. Deus quer me abençoar, mas não de qualquer jeito. E não com qualquer coisa. Veja que maravilha, além de você contar com um pai amoroso, você conta com um pai que tem juízo e que não dá escorpião quando você está pedindo escorpião. E que Ele não dá uma coisa ruim quando você está pedindo uma coisa ruim. Porque Ele é Pai e Ele é um Deus que é sábio, Ele não dá qualquer coisa para você. Eu gosto muito de usar exemplos de uma criança. Tem hora que tudo que uma criança quer, e ela berra por isso, e ela chora por isso, é colocar o dedo numa tomada. Se o pai só for apenas bom, ele vai querer que aquela criança não chore. Mas se ele tiver juízo, ele vai deixar a criança pôr o dedo na tomada? Pois é, assim é Deus. Tem hora que Ele simplesmente está evitando que a gente tome um choque. 200 que simplesmente Ele está impedindo que a gente comprometa a vida da gente com uma decisão equivocada. E aí,
Ele, através do Espírito Santo, ele não deixa algo acontecer. Quem está em espírito de oração e diante dele, vai entender que o Espírito Santo está falando assim: olha, não é esse caminho, não é desse jeito. Agora, se você não está em oração, em espírito de oração, você vai falar: eu vou fazer a campanha dos 3 dias. Se não tiver a campanha dos 3 dias, eu faço dos 7 dias. E se tiver, eu faço a campanha dos 300, não sei quanto. Mas Deus vai fazer isso. Aí Deus está falando: você quer colocar o dedo na tomada? Percebe o que é o mundo da oração e do que Jesus está insistindo? É um Deus que nos chama a pedir, a buscar e bater a porta. É um Deus que nos insiste que Ele é amoroso e bom, mas ao mesmo tempo Ele está falando assim: eu tenho juízo, e eu não vou dar a você coisas que são autodestrutivas para você. Pergunta para quem está perto de você assim: você já entendeu porque algumas orações não foram respondidas? É simplesmente misericórdia de Deus. Você já entendeu porque você não entrou em alguns enroscos da sua vida? Você já entendeu porque que você não casou com aquele tipo de pessoa que você achava que tinha que ser, e hoje você olha e fala: que livramento de Deus. Você já pensou porque você orou tanto por um negócio que tinha que ser aquele, e você olha hoje a confusão que deu aquilo, e você fala: Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou aquilo ir à frente. Tem providências de Deus e silêncios de Deus, que é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Porque Deus é bom, mas Ele tem juízo. Não é como pais humanos, que é apenas bom. E porque é bom, e pais humanos têm muito essa facilidade, porque ama os filhos, e tudo que o filho pede, dá. Mas é meu filho, eu tenho que fazer, eu sou bom, vai dando. Mas falta o juízo, falta a sabedoria. E essas coisas que vão sendo dadas, vai ser justamente o fator de destruição. Porque não há sabedoria aí, embora haja amor. Deus não é assim. O que Jesus está ensinando é que em Deus há amor, mas há sabedoria. Que Deus ama, mas Ele é sábio. Que nem tudo que a gente pede é o que vai não chegar, porque Ele nos ama tanto, que é capaz de dizer não, para a nossa alegria e para o nosso socorro. Amém? Diga assim comigo: Senhor, que alegria saber disso. Que o Senhor é bom, mas o Senhor tem juízo. Mesmo quando eu não tenho juízo. Amém, gente? Eu aprendo com Jesus aqui também, que a oração pode se tornar equivocadamente um meio apenas para eu alcançar um fim. Eu posso apenas usar Deus para conseguir alguma coisa, e depois que eu conseguir alguma coisa, valeu Deus, já consegui, muito obrigado, valeu mesmo, acho o Senhor legal, a palavra que é pregada é legal, que negócio de igreja é legal, mas eu já consegui o que eu queria, o Senhor foi o meio para isso, muito obrigado, até a próxima. E a próxima vai ter, tenha certeza disso. Porque quando a gente usa Deus como meio, a gente está no meio de um furacão e a gente busca Deus. Aliás, no meio do furacão a gente busca Deus fácil. É só a coisa apertar para a gente, que a gente corre para Deus. É só a família desandar que a gente corre para Deus. É uma crise financeira, a gente corre para Deus. O problema não é esse, você correr para Deus, porque Deus é tão amoroso que nos abraça. O problema é você fazer disso um meio para usar Deus. E depois que isso acontece ao seu favor, você fala: Deus, bye bye. Aí Deus olha para você: bye bye para você, você vai voltar de novo. Porque se você não me compreendeu como um fim último na sua vida, você vai andar de tropeço em tropeço. E sabe de uma coisa? Deus se utiliza das necessidades humanas para trazer a gente para perto dele. Vou repetir isso.
Deus se utiliza de crises, de problemas, de ausências, de faltas, justamente para trazer você para perto dele. Se você está vivendo alguma dessas situações que eu estou falando, ouça o Espírito de Deus falar: eu estou agindo em amor, porque você não percebe de um jeito, aí Deus usa outros modos para a gente perceber. É tão interessante isso na Bíblia, que às vezes a gente vê pessoas graduadas espiritualmente, sem conseguir ver ou ouvir Deus falando. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Balaão. Balaão era tão conhecido de ser a voz de Deus para o povo, que chegou um momento que as pessoas estavam tão encantadas com o dom dele, que começaram a pagar Balaão. Balaão, tem uma palavra de Deus para a gente aqui? Quanto é que custa? E Balaão entrou nessa, de cobrar para falar a palavra de Deus. Chegou uma hora que ele ficou tão cego espiritualmente, que ele estava caminhando em cima de uma mula, e o anjo do Senhor aparece uma vez na frente dele. A mula vê, e o profeta não vê. Tem coisas na minha e na sua vida que até uma mula vê, e a gente não vê. E se você acha que foi uma vez, a mula se desvia do anjo, continua andando, e o anjo se coloca na frente dos dois de novo. Aí você vai falar: o Balaão agora vai enxergar, porque a mula já viu, mas o Balaão não vê de novo, está cego espiritualmente. A mula enxerga, fica ouriçada como animal, e ela não consegue falar para o Balaão, pelo menos naquela vez, e ela começa a brecar, ficar parada no lugar. Aí o que faz o Balaão? Além de não ouvir a voz de Deus, ainda bate na mula. Tem hora que a gente está tão cego para que Deus está mostrando para a gente, que além da gente não ouvir, a gente ainda bate no outro que quer falar a palavra de Deus para a gente. Se você acha que terminou aí, terceira vez, está caminhando o profeta e a mula, o anjo agora se coloca entre duas paredes que não tem como o Balaão passar. Falou: não é possível que esse camarada não vai ver, agora ele vai. E o anjo se coloca num lugar estreito e falou: agora ele tem que passar por aqui. Mas você acha que Balaão viu? De novo não viu. Aí Deus teve que fazer um dos milagres mais incríveis e engraçados da Bíblia. Uma mula falar em bom idioma para o profeta. Tem hora que a mula só fazer alguns sinais não vai ser necessário. Tem hora que a mula vai ter que falar para a gente ouvir algumas coisas que Deus quer falar para a gente. E deixa eu animar você. É melhor você ouvir Deus a partir de uma mula, do que deixar de ouvir Deus e tomar decisões equivocadas. Amém, gente? Fala assim comigo: Senhor, pode falar comigo. Pode ser das formas mais estranhas. Se quiser até uma mula, mas fala, eu quero ouvir a tua voz. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo que o que Jesus ensinou a respeito da oração é tão importante, que esse tem sido um motivo de muita gente não achar aquilo que a Bíblia chama de caminho de vida. Porque é a oração que nos coloca num caminho chamado obediência. E nesse caminho chamado obediência, o Espírito de Deus vai nos tornando sábios e ousados espiritualmente. Como é que a gente caminha para a obediência a Deus? É orando, meu irmão. E aí você vai falar assim: ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que vir nas reuniões de oração da igreja e tudo vai mudar? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Jesus ensinou um estilo de vida de oração. O que é um estilo de vida de oração? Quando você levanta, antes de você pensar em alguma coisa, eu não sei se você vai orar ajoelhado, sentado ou deitado, isso é uma coisa sua. A questão é, você precisa colocar diante de Deus a sua agenda, os seus projetos, e dizer a Ele: Espírito de Deus, é esse caminho mesmo.
É por aqui mesmo que eu vou caminhar. Porque se não for, já me mostra, nem que seja da forma mais estranha, e Deus mostra que aquele não é o caminho para você ir. É isso que é uma vida de oração. Uma vida de oração é você estar no seu chuveiro, no seu banho. Em vez de estar pensando o que vai acontecer com a novela, qual vai ser a próxima traição, você fala assim: Deus, no que eu posso ser de bênção para a minha família? Deus, o que é que eu posso mudar no meu ambiente de trabalho? Isso é vida de oração. Vida de oração é você estar diante de problemas lá no seu trabalho, onde é só trabalho, e alguém está desesperado porque o filho saiu de casa, ou o casamento está acabando, e você, em espírito de oração, fala assim: Deus, como é que eu posso falar do teu amor para essa pessoa? É disso que Jesus está falando. É um estado constante de percepção de que você pode ser um agente de Deus onde você estiver. Porque quando a gente faz da oração um hábito, a gente vai se tornando mais ousado espiritualmente. Quando você faz da oração um hábito, você começa a discernir as coisas espiritualmente. É só você fazer um teste. Se você não está orando e algum problema nasce na sua casa, você vai ver com olhos humanos e vai falar assim: esse cara está fazendo isso porque ele é assim mesmo, ele tem uma natureza ruim mesmo, é a personalidade dele que é ruim mesmo. Agora, se você está numa vida de oração, você fala assim: de que forma espíritos malignos estão utilizando essa pessoa para me agredir? Percebe a diferença? De um jeito você vai tentar levar no braço e na mão, do outro você vai discernir espiritualmente. Você percebe porque tem tanta gente metida em confusão, porque não discerne essas coisas espiritualmente? Que Jesus está ensinando aqui, quando a gente faz da oração um hábito, a gente vai se tornando mais ousado espiritualmente. E se tornar mais ousado espiritualmente quer dizer que o Espírito de Deus está capacitando você a fazer coisas que eram impossíveis aos seus olhos. Você vai ter autoridade de Deus para olhar para alguém e, em nome de Jesus, expulsar espíritos malignos. Você vai ter autoridade de Jesus, se a sua vida estiver em oração, para você enxergar problemas onde ninguém está enxergando. É você entrar para uma reunião diante de um problema insolúvel, mas antes você ir no seu banheiro e falar: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? O que é que eu devo falar? O que é que eu não devo falar? Quando isso acontece, nós vamos sendo aquilo que a Bíblia chama de ser cheios do Espírito de Deus. Diga assim comigo: Senhor, me ensina a ter esse hábito da oração, porque a oração me conduz pelo caminho da obediência, e a obediência é a chave que abre a porta das promessas de Deus. Sabe por que a gente não vive muitas das promessas de Deus? Porque a gente não obedece. E sabe por que a gente não obedece? Porque a gente não ora. E sabe por que a gente não ora? Porque a gente aprendeu ou colocar Deus na parede, ou não colocar diante de Deus as nossas necessidades. Veja que uma coisa é consequência da outra. Quando eu tenho uma vida de oração, eu vivo em obediência a Deus. Se eu vivo em obediência a Deus, as promessas de Deus vão ser uma realidade na minha vida. Amém, gente? Levanta a sua mão assim comigo e diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu tenho todo um ano pela frente. Eu posso ouvi-la agora e esquecê-la, e eu mesmo conduzir a minha vida. Mas eu não quero isso. Eu já testei isso. Não dá certo. Eu quero que essa palavra, que é tua palavra, entre no meu coração. Ela povoe a minha mente. E que eu me torne, não alguém que ora de vez em quando, mas alguém que não faz nada, absolutamente nada, sem primeiro orar, antes de planejar,
orar. Antes de decidir, orar. Antes de fazer, orar. Porque fazendo isso, eu vou trilhar o caminho da obediência. E o caminho da obediência é o caminho das promessas de Deus. E eu quero viver essas promessas nesse ano de 2014. Me corrige, Senhor. Nem que for da forma mais estranha. Se revela como um pai que me ama. E um pai sábio, que sabe me dar, não só o que eu quero, mas sobretudo o que eu preciso. E eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso dos caminhos de Deus. Eu preciso de uma vida de oração. Eu preciso de um ano extraordinário. E isso é possível se eu ouvir a tua voz. Olha o que a palavra de Deus diz para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e curarei as suas feridas. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Essa é a palavra de Deus para nós esse ano. Se nós nos voltarmos para Deus, Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai promover mudanças extraordinárias, mas é preciso a gente buscar a presença dEle.